Oi, pessoal. Nos conta a lenda que nosso planeta, num passado remoto, vivia numa eterna primavera, onde as temperaturas eram amenas e os dias e noites de igual duração e sempre agradáveis, o que caracterizava um paraíso edêmico. Tudo era paz e harmonia e ainda não existia a diferenciação entre aquilo que chamamos de bem e aquilo que chamamos de mal. E assim, aquela humanidade vivia guiada pelos reis divinos, a orientar seus passos, já que esta se encontrava em perfeita conexão com eles, tanto no aspecto espiritual quanto de vontade, já que a emoção, a nossa parte anímica como conhecemos, ainda não existia. Como tudo tem um fim e nada é para sempre, um dia essa harmonia primordial foi rompida por ocasião da chamada queda dos anjos, quando Lúcifer e sua corte de anjos rebeldes teriam sonegado os desígnios do Eterno. Tal rebelião divina teria causado uma cisão no espaço cósmico, que por sua vez teria desencadeado uma explosão que acabou provocando o surgimento de mais uma constelação zodiacal, que seria a de Libra, e interferido no nosso sistema solar, fazendo com que o eixo do nosso planeta sofresse uma inclinação de 23 graus e 26 minutos de arco e a Lua, que até então também era um planeta, acabasse sendo expulsa da sua órbita original e atraída para o nosso orbe, convertendo-se assim num satélite da Terra. Com isso, vai ter o surgimento das 4 estações do ano, sendo 2 bastante polarizadas em termos de luz, sombra e calor, e outras 2 que, por serem de transição, possuem características mais amenas. As datas que regulam o momento exato em que acontecem essas estações vão receber o nome de solstícios, quando se referem à predominância de um aspecto sobre o outro, como, por exemplo, do dia sobre a noite, do calor sobre o frio e vice-versa, e serão chamados de solstícios de inverno ou verão, conforme o tempo que anunciam, ao passo que existirão 2 outros pontos de neutralidade, onde não existe a predominância de um aspecto sobre o outro, que acabam por receber o nome de equinócios, de primavera e outono, sendo que o equinócio de primavera representa o despertar da vida depois de um frio e escuro inverno, e acontece quando o Sol ingressa no signo de Áries. E nesse momento, em que o Sol adentra a 0 graus de Carneiro, ocorre o chamado Ano Novo Astrológico. Nosso Ano Novo convencional é assinalado pelo calendário gregoriano, que foi instituído apenas em 24 de fevereiro de 1582 por uma bula papal chamada Intergravíssimas, ou seja, apenas a partir de 1 de janeiro de 1583 é que teremos o nosso primeiro dia de Ano Novo como conhecemos atualmente, ou seja, esse fato é relativamente recente. Então fica claro que haveriam outros tipos de celebrações voltadas aos cultos da terra, onde através dessas efemérides era realizada a contagem do tempo que deste modo se baseava não nas especificações de um calendário humano propriamente dito, como acontece nos dias atuais, mas sim através das posições dos astros e estrelas do céu, que na verdade eram os guias que a humanidade daquela época conhecia. Vide os astrolábios que guiavam as grandes navegações. Será então que eles eram tão atrasados assim? Na verdade, eles apenas não tinham a ciência que conhecemos, mas haviam outras ciências de grande importância, como por exemplo a astrologia e a alquimia, que foram os pais da astronomia e da química moderna. Quando a gente diz então que na antiguidade eles eram ignorantes a ponto de acreditar que a Terra era o centro do nosso sistema solar, percebemos claramente que eles estão vendo o mundo dentro de uma visão astrológica e não astronômica. Mas quando compreendemos a astrologia profundamente, percebemos que não existe nada de ignorante e supersticioso nesse sentido, apenas um modo diferente de olhar. Ou seja, antes da instituição do calendário gregoriano, muito provavelmente era o ano novo astrológico que demarcava os ciclos de vida dos povos e das pessoas. Aí então, dentro da nossa cultura do calendário gregoriano,
vem todas aquelas previsões de ano novo, baseadas sempre às 0 horas do dia 1º de janeiro, mas como dissemos em vídeos anteriores, essa não tem lá muitos elementos a nos trazer, a não ser de apontar vagamente os novos caminhos, porque não tem consistência filosófica ou astrológica, apenas racional. Em contrapartida, o momento em que ocorre o Ano Novo Astrológico vai ser como se fosse a própria revolução solar do planeta Terra e vai ter sim um peso muito grande em termos de apontar caminhos e desafios para o próximo período que se inicia. O que é interessante lembrar é que nesse momento em que o Sol adentra em Áries e que ocorre o equinócio de primavera no hemisfério norte e o de outono no hemisfério sul, seria um ínfimo instante em que a neutralidade entre o bem e o mal deixa de existir. As nossas questões emocionais estariam em equilíbrio e assim o corpo e o espírito têm a capacidade de comungar entre si. É o momento em que tudo que vive e respira entra em contato com a sua essência espiritual e o fogo da consciência é reavivado qual brasa abafejada pelo hálito divino. É a comunhão perfeita, onde Agartha se encontra com os anjos do éter sonoro e fecunda os ciclos da evolução humana. Já imaginaram como seria importante fazermos uma meditação nesse exato momento e nos prepararmos para isso em termos de sutilização energética, de pensamentos, alimentos e atitudes, com pelo menos uma lua de antecedência? Poderíamos dizer que um mapa astrológico desse exato momento em que ocorre o equinócio nos expressaria quais desígnios celestes inspirariam os nossos passos durante todo o novo período que agora se inicia, ou seja, 2024, somente agora começa a acontecer verdadeiramente. Aqui no Brasil, essa efeméride ocorreu ontem, no dia 20 de março de 2024, às 0 horas e 6 minutos, e vai ser esse o dia e horário que vai demarcar os nossos desafios como brasileiros. Quando a gente olha o mapa dessa revolução e percebemos que praticamente todos os planetas, com exceção da Lua, se encontram no hemisfério sul do mapa, isso já nos aponta um ano que vai nos pedir interiorização e reflexão. Vai nos exigir que entremos em contato com as nossas fragilidades e necessidades de aceitação. Isso demarcado pelos planetas que estão na casa 4 e também pelo nodo lunar norte que aponta nosso destino. Quando existem muitos planetas importantes na mesma casa em que está o nosso nodo norte, como o Sol, por exemplo, somos fatalmente arrastados para aquele destino, e isso é o que devemos esperar. Essa posição nodal, da casa 10 para a casa 4, ou do meio do céu para o fundo do céu, é aquela que representa a torre que cai, porque vai nos obrigar a rever nossas raízes emocionais para que possamos entender que enquanto não superarmos nossas inseguranças e infantilidades, tudo aquilo que realizarmos está fadado ao fracasso. Ou seja, podem haver muitas decepções nesse sentido, nos levando a questionamentos profundos a respeito de nós mesmos, já que o nodo norte está em Áries, e Áries, de certa maneira, pede que nos encontremos com nós mesmos para descobrir quem realmente somos e até, por que não, tenhamos um novo início de etapa de vida em decorrência desse encontro. Quando lá atrás nós dissemos que o planeta regente deste ano seria Saturno, só agora então teremos condições verdadeiras de entender como essa regência deve ocorrer. Saturno é o planeta que representa o tempo, os limites, as autoridades, muito temido e crítico, mas justo e firme com quem segue as normas. Representa responsabilidade, seriedade, comprometimento, perseverança, paciência, dedicação, trabalho e amadurecimento. Ou seja, é isso que 2024 nos será cobrado. Para que possamos melhor falar a respeito de Saturno, é necessário então que entendamos em que ambiente ele se encontra e como isso exerce influência sobre ele e, neste caso, Saturno está em Peixes.
Mas como ficaria isso? Saturno é um planeta realista, objetivo, mas ele está imerso numa atmosfera nebulosa que é o signo de Peixes, que é aquele que exige sacrifício e entrega. E isso pode fazer com que ele se sinta inseguro e indefeso, já que Saturno não se entrega. Imaginemos então um velhinho tendo que atravessar uma espessa neblina onde ele não percebe um palmo na frente do nariz e precisa então apalpar o chão para ver onde ele está pisando. Se imaginarmos Saturno como sendo aquele que representa os padrões que regem a sociedade, percebemos então que esses se encontram bastante fragilizados e em profundo questionamento, procurando talvez um novo caminho dentro de si. Mas o que ocorre é que Saturno, quando está perdido e confuso nessa névoa toda, tem a oportunidade de voltar-se para si e ouvir a sua voz interior. Acredito, então, que esse ouvir a voz interior acaba sendo um guia preciosíssimo para atravessarmos este período que agora se inicia, ainda mais reforçado pelo fato do nó do norte estar em Áries na casa 4. O tão famigerado Plutão, que finalmente entrou em Aquário, está começando o seu trabalho de trazer à tona tudo aquilo de negativo que nos recusamos a ver e se encontra oculto e precisa ser encarado e transformado, no caso relacionado a tudo aquilo que é regido por Aquário, ou seja, as telecomunicações, a internet, os grupos iniciáticos, as associações de todos os tipos voltadas às ações sociais. Por exemplo, aquilo que muitas vezes pode representar nossos ideais e o modo como estes devem atuar no mundo. Ocorre que Plutão está na casa 2, que é aquela que representa tudo aquilo que nos dá segurança, e nessa casa, então, ele vai nos exigir um trabalho profundo de revisão daquilo que é importante e daquilo que não é. E que entendamos que algo deve ser deixado para trás para que o novo se manifeste, o que pode ser aflitivo para uns e desafiador para outros. Plutão vai nos levar a questionar o verdadeiro valor das coisas, ou seja, a insegurança de Saturno, alimentada pela instabilidade plutônica, guiada pelo movimento dos nós. Em oposição a esse Plutão, que precisa fazer uma revisão de valores e necessidades, temos uma Lua na casa 8, que é uma casa de contato com os nossos medos e inseguranças. É um inconsciente profundo. E que está em Leão, carente de reconhecimento, voltada à autoestima e com dificuldade de se entregar às próprias emoções e com medo de perder o controle emocional. Talvez ela queira romper com o passado, mas não consegue. E a Lua, como todos sabemos, representa a nossa segurança emocional como povo, algo que deve estar bem estável nesse período. Por outro lado, essa mesma Lua faz aspecto de trígono com Netuno em Peixes, o que possibilita a perfeita harmonia entre a intuição e a percepção do todo. Fluência espiritual, expressão sensível das emoções, sentimento de compaixão. Netuno em Peixes é o servir, é o autossacrifício, é o ideal de um mundo melhor e o sonho. Aliás, Vênus está em Peixes alimentando esses sonhos, nos dizendo que quando agimos em função deles, encontramos nosso verdadeiro valor. A Lua também se encontra em trígono com o Sol em Áries, que pode acabar gerando equilíbrio entre o ego e o sentimento de segurança, mas o sucesso depende da vontade e da ação de cada um, ou seja, se voltada ao altruísmo ou ao egoísmo. A casa onde temos o Sol é aquela que alimenta todo o mapa natal, porque o Sol é a nossa fonte do eu e de energia, e o Sol na casa 4 sugere entrar em contato com os nossos sentimentos e anseios mais profundos, dando-nos a oportunidade de descobrir quem somos através das nossas raízes. Vocês percebem? Existe um aspecto ligado à estabilidade, segurança, valores, necessidades emocionais, que está sendo completamente desafiado, e em contrapartida,
quando nos conectamos com a nossa voz interior, o nosso eu verdadeiro, nossos sonhos e ideais impessoais, deixamos de caminhar pelos aspectos tensos, representados pelas linhas vermelhas do mapa, e passamos a fluir mais pelos aspectos mais harmônicos, expressos nas linhas azuis. Porém, por conta do Quirón em conjunção com Mercúrio, em Áries na casa 4, podemos não acreditar em nós mesmos, e então esse processo profundo de revisão de valores e desapegos aos quais seremos levados pode ser bastante doloroso, já que precisaremos estar muito convictos e seguros de nós mesmos. Marte em Aquário está ansioso para o novo e está em aspecto tenso com Urano, que é rebelde e revolucionário, mas está num signo mais cauteloso que é Touro. E essa tensão, então, pode repercutir de modo negativo, trazendo muitos conflitos desnecessários e muitos desentendimentos. Um lado com pressa de agir e o outro, sendo obrigado a repensar os seus valores. Touro rege tudo aquilo que diz respeito às nossas necessidades de sobrevivência. Dinheiro, alimento, vestuário, afeto. É a criança sendo amamentada no colo da mãe. E esse ponto está muito ativado principalmente com o encontro de Júpiter e Urano, que já começou a acontecer e terá seu auge no dia 20 de abril agora, já no mês que vem, prometendo muitas inesperadas surpresas. Se a gente entender essa questão do agronegócio, por exemplo, que está acontecendo pelo mundo, percebemos que isso se refere a Urano em Touro, e pode acabar, sim, interferindo nas nossas questões alimentares, ou também pode ser que tenhamos mais uma crise financeira global em decorrência disso, nos impondo grandes e profundas revisões nos nossos modos de ser e agir, bem como nas questões das nossas seguranças e valores. Como se trata de Urano, fica muito difícil a gente prever, já que ele é o grande imprevisível. Só que essa data, nas proximidades de 20 de abril e após isso, com certeza, vai nos trazer algo muito importante com o qual teremos que lidar. Mas a divindade é o grande imprevisível, como a gente sempre vem dizendo por aqui. Ou seja, através dos nossos conflitos e reformulações que seremos fatalmente obrigados a realizar, teremos uma grande oportunidade de um grande encontro com nós mesmos, o céu e a terra de cada um. E assim, renascermos através de uma profunda crise, isso em termos planetários, apenas ocorrendo que em cada país essa crise será direcionada a pontos específicos. Ou seja, embora os desafios sejam diferentes para cada povo, o aprendizado permanece o mesmo para todos. E assim, temos aqui algumas pinceladas a respeito do que 2024 nos reserva em termos de desafios e realização. A partir desse dia 20 de março até 20 de março de 2025, quando ocorrerá a entrada do próximo ano astrológico. Só nos resta aguardar e perceber se isso vai ocorrer de modo mais explícito ou menos explícito, mais em termos objetivos ou em termos subjetivos, mas a mudança é verdadeira e está apontada. É o momento de alimentar a fé e a confiança em nossos princípios e valores mais elevados. Momento de colocar em prática aquilo que acreditamos, sentimos e sonhando. Momento de estarmos mais do que nunca conectados com o nosso eu interior. Quando compreendemos e aceitamos esse desafio evolutivo como sendo uma grande oportunidade de crescimento interior, então teremos com certeza um novo renascer de cada um de nós, que deve ocorrer de modo sereno, quando confiantes nos desígnios divinos. Caso contrário, para aqueles que estiverem presos à imposição egóica, à manipulação para conseguir aquilo que querem a todo custo, e ao não querer abrir mão daquilo que já não faz mais sentido, mas continuar insistindo em carregar, aí então teremos dias bastante difíceis pela frente, porque aquilo que a gente se recusa a fazer pelo amor e consciência, teremos que realizar pela dor e o sofrimento, tanto material quanto emocional. É isso aí, pessoal. Que venha 2024 e seja bem-vindo,
e repleto de grandes e profundas transformações positivas e crescimento para todos nós. Vamos que vamos, espero que tenham gostado. Mente livre, coração leve e até a próxima.